Salve família encarando, aqui quem fala é o Davi e seja muito bem-vindo ao nosso humilde canal. Meus nobres irmãos, enquanto o povo estava sendo distraído, enquanto o povo estava sendo usado como massa de manobra pelo próprio presidente da república, e no final deu um bom pé na bunda do próprio povo, daí os nossos vídeos comprovando isso, o sistema estava agindo pelas entrelinhas. Todo esse show, esse circo que eles montaram, serviu para que nos bastidores eles prejudiquem todos os brasileiros como nação. Eu vou colocar um deputado falando e eu quero que você preste muita atenção no que ele está dizendo. Imprensa brasileira, eu acabei de descer da tribuna da Câmara dos Deputados. Fiz uma denúncia gravíssima contra as empresas distribuidoras de energia elétrica no Brasil. Elas estão esvaziando os reservatórios de água no Brasil. Sabe por quê? Para cobrar a energia mais cara, para entrar na bandeira vermelha, que vai custar agora 20% do seu talão de energia. E aí nós levantamos, por que isso não acontece na seca nos Estados Unidos? Não acontece na África, é só no Brasil. E também uma ação criminosa para que as termoelétricas possam ser colocadas em operação para ganhar dinheiro do povo brasileiro. Eu estou entrando com a representação do Ministério Público Federal e outra da Polícia Federal para apurar essa grave denúncia e convocar a ANEEL do Parlamento Brasileiro. Bom, meus irmãos, eu tenho uma matéria aqui que foi enviada por diversos inscritos e desde já fica aqui o nosso agradecimento. Escuta bem o título dessa matéria. Reservatórios de hidrelétricas foram esvaziados para elevar lucros. Entidade denuncia que escassez foi provocada para elevar tarifas. Matéria de 2/7/2021. Eu lembro do Rubens, do Verdade Oculta, que ele já denunciou isso há anos atrás. Ele foi até uma hidrelétrica lá e mostrou que estava tudo como sempre foi. E mesmo assim os caras dizendo que não tinha água, que ia acabar. Então essa matéria aqui ela é bem completa e mostra que essa é uma prática do sistema. E já já a gente vai entender o porquê disso. Eu quero que você preste atenção na matéria na íntegra. Vamos lá. O volume de água que entrou nos reservatórios das usinas hidrelétricas brasileiras durante o último ano é o quarto melhor ano da última década, ou seja, nos últimos 10 anos, o tanto de água que entrou fica em quarto lugar. Foi muito bom, equivalente a 51.550 megawatts médios. 1 megawatt, por exemplo, equivale a 1 milhão de watts. Ou seja, meus irmãos, dá até com essa energia aqui para levar aquele carro DeLorean do De Volta para o Futuro em uma viagem no tempo. Então você imagine. No entanto, o volume de energia produzido por hidrelétricas ficou em 47.300 megawatts médio, ou seja, 4.250 megawatts médio abaixo da quantidade de água que entrou nos reservatórios no mesmo período, o equivalente a uma usina de Belo Monte. O fato é que entrou mais águas nos reservatórios, energia natural afluente, do qual saiu pelas turbinas para gerar energia, vazão turbinada. Essa é a denúncia que faz a Coordenação Nacional do Movimento dos Atingidos por Barragens, MAB, com base em dados oficiais do Operador Nacional do Sistema, ONS. É falso alegar que os reservatórios estão vazios por uma suposta seca no Sudeste brasileiro, explica o MAB em artigo. Para a entidade, o esvaziamento dos reservatórios das usinas ocorreu em plena pandemia, quando houve uma queda média de 10% no consumo nacional de eletricidade. E é claro isso aqui, meu irmão? Se você parar para pensar um pouquinho, veja bem, as chuvas que caíram ficaram em quarto lugar nos últimos 10 anos. Então não está faltando chuvas. Em segundo, nós ficamos parados por causa da própria pandemia, o que fez muita fábrica deixar de produzir, muitas indústrias que dependem unicamente da energia. Quantos fabricos por aí, aqui na minha cidade mesmo, que as pessoas trabalham muito com máquina de costura, todos os fabricos fechados, grande, pequeno, enfim, todos. Então foi uma economia, como está aqui, de 10% pelo menos, isso é o que eles dizem, mas eu acredito que foi muito mais. Agora é que as pessoas estão voltando à normalidade. Então não há motivo para eles virem com essa história que estão usando mais energia. Na verdade foi usado menos energia. Se você parar para raciocinar, você vai ver que é exatamente isso. Você na sua casa, você jamais vai usar energia igual a sua empresa. Igual um shopping, por exemplo. Quantos shoppings ficaram fechados ou funcionando só meio período? Então, meus irmãos, quando eles falam essas coisas, literalmente é chamando o povo de gado. Eles não acham que somos seres pensantes. Eles acham que somos uma massa mesmo para ser manobrada. Só isso. Como se fôssemos de fato gado, animais.
Eles pensam isso. Então eu vou continuar com a matéria aqui, mas entenda, meu irmão, você tem que acabar com essas ideologias políticas. Lá se tem empregados, fique em cima, preste atenção no que está sendo falado, independente de quem seja o governo, cobra, meu irmão, só isso. Só isso, você não tem que ter lado não. Lado tem eles, supostamente, mas até eles no final servem ao mesmo sistema. Os reservatórios foram esvaziados sem que houvesse necessidade de atender a um aumento na demanda, uma vez que ela diminuiu. Segundo o MAB, em diversas usinas como Itaipu, a operação foi realizada com evidente interesse de gerar escassez para explodir as tarifas. Toda essa água vertida poderia ter sido armazenada ou transformada em energia sem aumento dos custos. Se algumas usinas jogaram água fora, outras foram acionadas para produzir acima da média, principalmente as privadas, o que também levou ao esvaziamento. Aqui predomina a lógica de que quanto mais vazios os lagos, mais alto é o preço. Acusa o MAB. Exatamente, meus irmãos. É aqui que eu quero que você preste atenção. Principalmente empresas privadas. Então é isso que dá privatizações. Quem compra, quem fornece algum tipo de serviço ao governo, principalmente serviço essencial como energia, não está aqui para te ajudar, meu irmão. Eles não ajudam nem os deles, que tem o mesmo sangue deles. Eles vão ajudar você por quê? Eles veem você como uma máquina de dinheiro, só isso, que gera dinheiro real, do seu suor, das suas ações, isso gera dinheiro. Então, esses liberais, entreguistas, que na verdade são isso, ficam falando, mas não, bota na mão do privado, que o privado vai se regular. Não vai, que eles pertencem aos mesmos donos. Os mesmos grupos financeiros, por causa da lei do monopólio, eles não podem ser dono de todas as empresas. Então eles dividiram em vários grupos, mas no final você vê os grandes grupos financeiros é o que controla essas pequenas empresas também. No final, no topo da pirâmide é eles. Então imagine eu competindo comigo mesmo, isso não vai acontecer. Entende, meu querido irmão? Mas o povo acha que, não, tá ruim, então vamos tentar de outra maneira. Não, não é assim. Essas empresas privadas que eles estão contratando por alegar que não estão dando conta de produzir a energia que a gente precisa, pelas umas denúncias que eu vi aqui, não vi ainda se são verdadeiras, mas vamos dizer assim, que uns boatos dizem que 18 são daquele país que produz pastel de vento e o flango frito. Especialistas, vocês sabem de que eu estou falando. Então dizem que 18 dessas empresas são deles, pertencem a eles. São 20 e poucas. Então por aí você tira, meu irmão. Por aí você começa a chegar numa lógica que, se é ruim na mão do governo, é pior ainda na mão desses caras. Que só querem mesmo é arrecadar o nosso dinheiro e levar para fora. Para que a gente fique na dependência, que eles devolvam um pouco desse dinheiro que é nosso e foi tirado de nós. Sem hidrelétricidade, acionam-se as termoelétricas, muito mais caras. E sabemos que, em geral, os donos das hidrelétricas também são donos das termoelétricas. Enquanto várias hidrelétricas estatais vendem a energia a R$ 65,00 megawatt-hora, as térmicas, empresas privadas, que pertencem à classe dominante, vendem esses mesmos 65 megawatts-hora, isso é para você entender, certo? A estatal brasileira, que você pode cobrar porque é seu patrimônio, e a única função dela é justamente prestar serviço a você, ela cobra R$ 65,00 megawatt produzido pela hora. Já as térmicas, que pertencem à elite, e por isso que querem o fim de todas as empresas privadas, eles vendem esse mesmo megawatt-hora por R$1.000, entendeu? A usina William Ajora, do MS, foi autorizada pela ANEEL a cobrar, veja mesmo, a ANEEL que deveria fiscalizar, que deveria ser a seu favor, tá certo? Mas colocam entreguistas lá para sabotar as próprias empresas estaduais e aí fazerem como eles querem, ficar tão caro e ruim o serviço, que aí você vai dizer, não, o negócio é privatizar, justamente aos lobos que estão forçando tudo isso. A ANEEL autorizou eles cobrarem um negócio que custa R$ 65,00, eles autorizaram as particulares cobrarem até R$ 1.520,87 megawatt-hora. Denuncia inclusive a entidade. Então, olha aí, você quer mesmo, irmão, achar que o remédio é privatizar? O Brasil já vem sendo privatizado desde que começou. Pessoas, autoridades, presidentes que eram contra foram todos de alguma forma atacados e destruídos. O que eles querem é isso aqui: me dê tudo que é seu. É isso e ponto final. Então quando você vê um gado dizendo privatiza, tem que privatizar tudo, você diga a ele que ele comece dando exemplo. Não tenha mais carro, não tenha mais casa própria, terceirize, pague aluguel, alugue o carro e vamos ver quanto você vai ter de despesa no final do mês. É muita gadice, meus irmãos, querer abrir
mão do patrimônio da nação. A nação é o seu patrimônio, é o seu povo, sem isso não é uma nação. E nós estamos deixando de ser uma nação para nos transformar literalmente numa colônia. Está aqui, provado, tá certo? O que acontece quando se coloca tudo na mão de empresas privadas. Já disse para vocês que se você quer saber uma coisa que todos os corruptos são unânimes, é em privatizações, todos eles. Você pega desde um deputado mais corrupto até o presidente mais corrupto, todos eles são a favor da privatização, inclusive a rede podre. Então, meus irmãos, tudo isso aqui precisava de uma CPI. Se o Brasil começasse realmente a investigar, você veria que não ficava um ali. É como aquela música, se gritar, pegar ladrão, não fica um, meu irmão. É exatamente isso. Se começasse a se investigar, não fica um. Mas você veja como está a mentalidade do Brasil, que a gente tem um presidente que disse: eu acabei com a Lava Jato, não preciso investigar porque meu governo é honesto. Quer dizer, é honesto porque ele disse que é. É um orgulho, é uma satisfação que eu tenho dizer a essa imprensa maravilhosa nossa que eu não quero acabar com a Lava Jato. Eu acabei com a Lava Jato. Porque não tem mais corrupção no governo. Enquanto isso, ele e os filhos ficando podres de rico, podres de rico. E o povo acredita que um cara desse é honesto. A honestidade dele, a demora, é ele sair da cadeira, porque você sabe que não se pode investigar um presidente, a não ser que ele faça uma cagada muito grande e force, né, a PGR ir pra cima. Mas ele colocou uma pessoa omissa lá que, desde que entrou até agora, não investigou mais ninguém. Então escuta só, teremos racionamento de energia? Risco é menor do que 3%, calcula Victor Brook e Mayra Maldonado, analistas da XP. Em relatório divulgado nesta sexta-feira, eles afirmam que o cenário base não vê necessidade de racionamento de energia nos próximos 12 meses, embora estimamos que os reservatórios atinjam níveis historicamente baixos, 18% em novembro de 2021, para o ciclo consolidado. A capacidade térmica suficiente para ser utilizada e evitar medidas mais dramáticas. De acordo com nossas estimativas, a probabilidade de energia natural afluente, ENA, fica abaixo de 50%. E, portanto, de termos, racionamento é de 3%, conclui Matheus Albergari, professor de Economia da Fundação Escola de Comércios Álvares Penteado, FECAP, acredita que uma possível crise hídrica causada pela seca dos reservatórios pode vir e aumenta o preço da energia. Aqui, meu irmão, eles já começam a passar o pano e o que eles estão dizendo é que pode acontecer uma seca. Mas você sabe, você que acompanha o canal, já estão anunciando que vai ter aumento de até 50% para as pessoas chamadas bandeira vermelha. Ou seja, você que paga aí R$1.000 da sua energia vai começar a pagar 1.500. Para quê? Para que essas empresas, muitas delas daquele país lá do zóio puxado, possam literalmente enriquecer às custas do nosso suor. Então, meu irmão, eles estão fazendo o quê? Estão diminuindo o nosso poder aquisitivo. O brasileiro literalmente ficou muito mais pobre. Agora tem uma parte da população satisfeita, porque o que é que acontece quando um sistema começa a dominar um país? Se você pegar desde antigamente, do tempo da Inglaterra invadindo a Escócia, por exemplo, você vai ver que os reis, né, sempre enriqueceram os burgueses que tinham ali. Aquele cara que produzia alguma coisa, aquele cara que tinha bens, eles iam e davam mais. Então ganhava essas pessoas para eles. Você assistiu o filme, por exemplo, Coração Valente, você vê que os próprios nobres do país, as pessoas que tinham autoridade, que podiam inclusive se tornarem os reis daquele país, tinham legitimidade para isso, eles não queriam fazer, porque eles economicamente estavam muito bem. E eles fazem exatamente isso. Você vê no Brasil que hoje uma pessoa que tem condições, né, que sempre teve condições, ela está tendo muito mais. Isso inclusive já foi debate no mundo todo. Devido à má distribuição de renda que é causada pelo sistema, que eles começam a dizer, olha, o teu suor só vale isso, mas o suor daquele outro ali vale bem mais que o seu. Eles causam a divisão de classe, para isso no final vinha o caos, mas causando essa má distribuição de renda, aquele camarada que antes tinha condição de comprar uma casa na praia, ele agora está comprando uma mansão. Aquele outro que tinha um helicóptero está comprando um jato. Então, dessa forma, quem está sendo beneficiado pelo sistema vai defendê-lo. É o que a gente aí viu com o Bolsonaro também. Tinha pessoas humildes ali? Tinha. Mas é fato que a maior parte daquele pessoal que estava ali era classe média alta e ricos. E essas pessoas precisam entender que não importa o quanto elas estejam ganhando, elas estão empobrecendo como nação. Porque não adianta, por exemplo, você ter uma limousine na sua casa, você ter uma Ferrari, e o vizinho não tem nada para comer e ele vai acabar vindo te assaltar. Você compra um carro zero para seu filho, ele vai sair com a namorada, de repente toma um tiro. Por quê? Porque a violência está instalada, está demais.
Os países que são chamados de primeiro mundo, os países que têm uma qualidade de vida melhor, é justamente porque o pobre também vive bem. Você vê os Estados Unidos, o cara tá limpando piscina com um Camaro desse meu, que aqui o pessoal acha carrão, e eu tenho pena de quem pensa isso, porque um carro desse ele custa 11 mil dólares. Um carro desse meu, um Camaro 2010, né, de câmbio manual, motor LS3, você tá pagando aí na faixa de 11, 15 mil dólares. Ah, Davi, mas se fizer a conta burra, o dólar 5,20 vai dar aí uns 52 mil reais. Ainda que você faça essa conta burra, né, que é uma conta burra, e eu explico por quê. Lá se ganha em dólar. Um americano, para ganhar 15 mil dólares, ele se esforça tanto quanto um brasileiro para ganhar 4 mil reais. Ele ganha 15 mil dólares lá, mais fácil do que você, trabalhando, ganha 4 mil. Entende, meu irmão? O salário deles são melhores. E eles ganham em dólar e compram em dólar. Então, é como se o carro lá fosse 4 mil reais. Um Camaro desse meu fosse na faixa de 4, 5 mil reais. É o esforço que ele faz. E ainda que você faça a conta burra, daria 57 mil reais para você estar de Camaro V8, Mustang. Entende, meus irmãos? Mas as pessoas, elas não percebem isso. Elas acham que tem que ser assim mesmo, que o país é pobre, sendo que um carro desse é feito com a nossa matéria-prima. Nós vendemos a matéria-prima, falo isso o tempo todo, de graça, e compramos o produto pelos olhos da cara. Então é preciso conscientizar, eu peço que você compartilhe esse vídeo. As pessoas têm que acabar com o lado político, elas têm que parar com essa narrativa e começar a cobrar aos nossos empregados ilustres que lá estão para supostamente nos representar. Eles têm que ver que o povo está atento e que não tem essa de torcida de time de futebol aqui. Estamos aqui para cobrar e ponto final, seja quem for. Se o cara não se garante a ouvir uma crítica, uma cobrança, então não tem que estar lá. Simples assim. Enfim, meus irmãos, eu vou ficando por aqui. Fiquem todos com Deus, tá aí, mas essa pouca vergonha com o povo brasileiro, as próprias instituições trabalhando contra o povo para favorecer uma elite que é global. Fiquem todos com Deus, um abraço e tamo junto.